O Ação Pública começa agora e na primeira reportagem nós vamos falar das iniciativas do Ministério Público para tornar ainda mais eficaz o controle externo da atividade policial. A padronização de procedimentos é uma das providências que ajudam o MP a cumprir esse preceito constitucional. Navalha, Satyagraha, Castelo de Areia. As diversas operações da Polícia Federal com nomes sugestivos são alvo de elogios, mas também de críticas. Para evitar que haja possíveis abusos por parte de policiais, é feito o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público. É um ato constitucional. O controle externo da atividade policial, que já está na Constituição há 20 anos, ele é um grande anseio da sociedade e nós do Ministério Público temos que responder a esse anseio. Em março deste ano, uma polêmica. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, criticou a ação do Ministério Público e defendeu a criação de uma corregedoria de polícia na esfera do judiciário para fazer o controle externo da Polícia Federal e evitar abusos. A declaração desagradou os membros do Ministério Público. O Ministério Público Federal, desde 1988, vem exercendo essa função, né? E com muita tranquilidade, foram centenas de inspeções em delegacias de Polícia Federal, dezenas de processos contra policiais e delegados estão tramitando, que não foram pauta da imprensa. Nós estamos fazendo, dentro da medida das dificuldades que nós passamos, um controle externo que tem dado resultado. O MP tem importantes meios de atuação para controlar externamente as polícias, como, por exemplo, o livre acesso às unidades policiais e às penitenciárias. Também o acesso a qualquer documento relativo à atividade policial. Além disso, o Ministério Público exerce a fiscalização do cumprimento das medidas de quebra de sigilo de comunicações e acompanha toda a condução da investigação policial civil ou militar. O trabalho é basicamente o mesmo em todo o país, mas cada região tem sua peculiaridade. No estado que eu represento, lá no estado do Acre, nós temos um grupo de controle externo que nós fazemos as inspeções nas delegacias, nós controlamos os inquéritos que são recebidos. É importante esclarecer inicialmente que existem dois tipos de controle externo. Existe o controle externo difuso e o concentrado. O difuso é aquele exercido por cada procurador em cada inquérito, ou seja, ele recebe o inquérito, né, analisa como é que está sendo o trabalho realizado pelo delegado pela Polícia Federal. E existe o controle concentrado, que é aquele exercido por um grupo de controle externo, ou seja, cada estado, cada unidade da federação, existe um grupo de controle externo integrado por procuradores que eles fazem esse controle concentrado. Como ocorre esse controle concentrado? Esse grupo ele faz a inspeção, ele visita as delegacias, ele verifica como a rotina da delegacia, se a Polícia Federal está atuando de forma legal, conforme existe a previsão legal que ela deve atuar. Em Canoas, no Rio Grande do Sul, uma outra realidade. A gente vai no interior e às vezes são lugares remotos, como por exemplo no Chuí, lá na fronteira, lá nos confins do Brasil. E aí procura fazer isso chegar na superintendência, a própria direção-geral aqui também, com algum respaldo do Ministério Público, que afinal de contas é o destinatário da investigação. Ou seja, aquela coisa, não está funcionando, por que não está funcionando? Além disso, tem as questões que, ordinariamente, os procuradores dos locais acabam não vendo porque não estão dentro das delegacias. Que é a questão de utilização de carros, a questão de regularidade dos depósitos de mercadorias, da segurança do local. A gente já se deparou com depósitos que havia drogas, armas e não havia segurança no depósito. Se o simples fato de ser da PF, eles acham que está seguro, mas não era assim. Então é uma série de questões que a gente procura focar até para ajudar os colegas dos locais daquelas delegacias que acabam não tendo acesso a essas informações. Para combater os abusos da atividade policial, os procuradores da República precisam ir além. Em reunião da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 6 procuradores da República, que são reconhecidos pela experiência no controle externo, debateram o que precisa ser feito para tornar ainda mais eficaz o trabalho do MP no quesito controle externo da atividade policial. Para eles, um primeiro passo seria a criação de uma rotina comum a todos os procuradores da República. O Ministério Público Federal é uma instituição muito heterogênea se nós analisarmos as características de cada estado e a demanda específica do controle externo que existe em cada um. E
intenção da segunda Câmara é criar não é um manual como se fosse algo impositivo, mas sim um roteiro básico do que precisa ser feito em cada unidade, uma coisa comum a cada unidade, e que possa servir de guia também, às vezes colegas novos que acabaram de ingressar na carreira, que possam se orientar em como exercer essa atribuição do controle externo. A boa relação com o órgão controlado também é um instrumento importante para melhorar as condições de trabalho. A principal dificuldade por vezes, nós temos às vezes de acessar determinadas informações que a Polícia Federal tem, né? Então, nós procuramos, a princípio, fazer isso de uma forma amigável, evitando o máximo possível essa resistência para que não precisemos ir ao judiciário para poder obter as informações que a Polícia Federal tem. Um dos principais objetivos do encontro dos procuradores da República é sempre identificar a demanda de problemas e propor soluções. Apesar das diferenças regionais, todos concordam em um ponto. É preciso aumentar o quadro de pessoal dentro do Ministério Público Federal para que o trabalho do controle externo da atividade policial se torne ainda mais eficiente. Controlar a Polícia Federal, que, sob o ponto de vista absoluto, é um órgão que tem muito mais servidores do que o Ministério Público. Então você tem um número maior de delegados e um número muito maior de agentes de polícia, não só da Polícia Federal, como também da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia do Congresso Nacional. Então todas essas três polícias de natureza federal estão sob o controle externo do Ministério Público Federal. É uma massa de trabalho muito grande para a gente. Então nós temos que trabalhar com prioridades, com seleção, né, de temas que nós vamos trabalhar, para que a gente possa cumprir essa função de uma maneira eficaz. Mas eficaz mesmo só será quando nós tivermos um número maior de procuradores e um número maior de servidores com os quais nós possamos trabalhar. O controle externo hoje num exercício de autocrítica, nós podemos constatar que há muita coisa a ser feita. Mas a instituição está se movendo para isso. Uma das coisas que atravanca é a recalcitrância do próprio Supremo Tribunal Federal, em sua composição plenária, em decidir finalmente pelo poder investigatório na seara criminal do Ministério Público, que muitas vezes o controle externo, uma das facetas dele, é a investigação criminal pelo Ministério Público sob atos praticados pela Polícia Federal irregularmente na atividade fim. Essa questão da limitação de pessoal, que às vezes é invocada como um limite para o melhor controle, eu, do ponto de vista de liderança de classe, não aceito essa objeção. Eu acho que nós temos que dar conta da nossa missão constitucional com os recursos humanos e materiais de que nós dispomos. E uma forma de dar conta das nossas atribuições é melhorar os nossos parâmetros de gestão, tanto de pessoal quanto de recursos humanos. A seguir, como o segundo pacto republicano vai afetar os três poderes e a sociedade brasileira. A gente volta já já.